De onde veio o costume de celebrar o Natal? Da Bíblia ou do paganismo? Eis aqui uma verdade surpreendente que o alarmará. Faça um teste. O que você acha do Natal e do costume de trocar presentes? Era noite de Natal. As crianças, com a ajuda dos pais, tinham feito o presépio, armado a árvore de Natal, colocando os sapatinhos na janela e dormindo cedo, ansiosas pela chegada do Papai Noel, em Portugal conhecido como Pai Natal, carregado de presentes. Ao amanhecer do dia 25 de dezembro, depararam-se com muitos barulhos e embrulhos também, brinquedos e doces pendurados na árvore de Natal, toda iluminada por lâmpadas, pisca-piscas e decorada com enfeites cintilantes. Os pais asseguraram-lhes que tudo aquilo fora trazido por Papai Noel durante a noite, enquanto dormiam. Acaso as crianças duvidavam do que os pais lhes diziam? Claro que não, aceitavam-no como verdade. E a você que está vendo esse vídeo, não lhe aconteceu o mesmo? Pare e pense por si mesmo. E entenda que isso também é uma semente para o ateísmo. O Natal em si, ele contribui e dá suporte para essa crença de ateus. Muitos nunca se detêm para pensar no porquê acreditam no que acreditam, no porquê seguem determinados costumes ou de onde eles procedem. Todos nascemos em um mundo cheio de costumes, crescemos acostumados a aceitá-los sem discussão. Por quê? Instinto de ovelha? Bem, na verdade é bem mais do que isso. Por natureza, temos a tendência de fazer o mesmo erro que os outros, ainda que estejam fazendo errados. As ovelhas seguem em direção ao matadouro, confiantemente. Porém, os seres humanos têm a obrigação de examinar o caminho que seguem. Será o Natal realmente a celebração do nascimento de Yahushua HaMashiach, o Messias? Nasceu Yahushua em dia 25 de dezembro? Bom, será que os primeiros apóstolos que conheciam e foram ensinados por Yahushua pessoalmente celebraram o aniversário do menino Yahushua em 25 de dezembro? Será que alguma vez o celebraram em qualquer outro dia? Se o Natal é uma das maiores festas cristãs, por que será que todos os pagãos o celebram também? Você sabe? Bom, porque nessa época se troca tantos presentes com familiares, parentes e amigos. Bom, se é por causa dos reis magos que trouxeram e ofertaram presentes ao menino Yahushua, a resposta poderá surpreender. A maioria das pessoas supõe muitas coisas sobre o Natal que não são verdades. Vamos agora parar de fazer suposições e conhecer os fatos. A palavra Natal tem a ver com o nascimento, ou aniversário natalício, especialmente com um dia em que geralmente se comemora o nascimento de Yahushua. Esta festa teve origem na Igreja Católica Romana e daí se expandiu ao protestantismo e ao resto do mundo. E então, de onde tirou a Igreja Católica Romana? Não saiu do Novo Testamento, não foi da Bíblia, nem dos primeiros apóstolos que foram instruídos pelo Mashiach. Todavia, sabe-se que lentamente foi absorvido do paganismo pela Igreja Católica Romana a partir do quarto século. Desde que a celebração do Natal foi introduzida ao mundo pela Igreja Católica Romana, e ela é a única autoridade que aprova, vejamos o que diz a Enciclopédia Católica em edição inglesa, né, sob o título Natal. Abre aspas. O Natal não era considerado entre as primeiras festas da igreja. Os primeiros indícios da festa provêm do Egito. Fecha aspas. Abre aspas. Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas de janeiro lentamente modificaram-se na festa do Natal. Fecha aspas. Também nas mesmas enciclopédias, sob o tema Dia do Natal, encontramos que Orígenes, um dos patriarcas católicos, reconheceu a seguinte verdade: não há registro nas Sagradas Escrituras de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, que se rejubilam grandemente com o dia em que nasceram neste mundo. A Enciclopédia Britânica, edição de 1946, afirma: abre aspas, o Natal não era contado nas primeiras festas da igreja, não foi instituída pelo Messias, nem pelos apóstolos, nem por autoridades bíblicas, foi adquirida mais tarde no paganismo, fecha aspas. O Natal não foi, de acordo com muitas autoridades no assunto, celebrado nos primeiros séculos da igreja cristã, porque o costume cristão em geral era celebrar a morte de pessoas
importantes em vez do nascimento. A comunhão, instituída por autoridade bíblica no Novo Testamento, é o memorial desse acontecimento, isto é, o nascimento do Messias. No século VI e no século V, a Igreja Ocidental deu origem para que fosse celebrada para sempre no dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do Sol, porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo. Agora veja, estas reconhecidas autoridades históricas mostram que o Natal não foi observado pelos primeiros cristãos durante os primeiros 200 ou 300 anos desta era, um período maior do que a história inteira do Brasil como uma república independente. Foi absorvida na Igreja Ocidental ou Romana durante o século VI da era cristã, senão a partir do século V, que a Igreja Romana ordenou que se comemorasse oficialmente como uma festividade cristã. Yahusha não nasceu em 25 de dezembro. Yahusha nem sequer nasceu na estação do inverno. Quando Yahusha nasceu? Bom, veremos. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Isto nunca poderia ter acontecido na Judéia, no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam-nos no curral, no mais tardar até o dia 15 de outubro, para protegê-los do frio e da estação chuvosa que se seguia. Veja que a própria Bíblia fornece provas em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 11, e em Esdras, capítulo 10, versículos do 9 ao 13, de que o inverno era uma estação chuvosa, não permitindo aos pastores permanecerem ao ar livre nos campos durante a noite. Confira na sua própria Bíblia. Durante a época da Páscoa, começo da primavera, era costume antigo dos judeus daqueles dias levarem as ovelhas aos campos e desertos e recolhê-las ao começo das primaveras, quer dizer, das primeiras chuvas. Afirma Adam Clarke no seu comentário, volume 5, página 370, da edição de Nova York. A seguir, esta mesma autoridade declara: os pastores cuidavam dos seus rebanhos dia e noite durante todo o tempo e permaneciam fora. As primeiras chuvas começavam no princípio do mês de Marchevan, que corresponde parte dos meses de outubro e novembro do nosso calendário. Começa às vezes em outubro. Descobrimos que as ovelhas estavam nos campos e ao ar livre durante todo o verão. E como os pastores não haviam ainda recolhido seus rebanhos, é um argumento provável que outubro não havia ainda começado e que, consequentemente, nosso Salvador não nasceu em 25 de dezembro, quando nenhum rebanho estava no campo, nem mesmo poderia ter nascido depois do mês de setembro, já que os rebanhos estavam ainda no campo durante a noite. Apenas uma ocorrência cronológica. Veja as citações dos talmudistas em Lightfoot. Qualquer enciclopédia ou outra autoridade poderá lhe dizer que o Messias não nasceu no dia 25 de dezembro. A Enciclopédia Católica francamente testifica esse fato. A data exata do nascimento de Jesus, cujo nome hebraico é Yahusha HaMashiach, é inteiramente desconhecida, conforme todas as autoridades no assunto afirmam. Muito embora, se eu tivesse espaço disponível neste artigo, mostrar-lhe-ia passagens nas escrituras que fortemente indicam que foi no começo do outono, provavelmente em setembro, aproximadamente 6 meses depois da Páscoa. Se o Criador desejasse que guardássemos e comemorássemos o nascimento do Messias, ele não teria ocultado tão completamente a data exata. Como este costume pagão foi absorvido pela Igreja? Como surgiu no mundo ocidental este costume pagão? Bom, não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da Brunália pagã, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, do dia 17 ao 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano e o novo sol, entre aspas. As festividades pagãs, Saturnália e Brumária, estavam ademais profundamente arraigadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. A festividade pagã, acompanhada de bebedices e orgias, agradavam tanto que os cristãos viram como um agrado, uma desculpa para continuar a celebrá-la em grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitarem como cristã a festividade pagã. Bom, lembre-se que o mundo romano era pagão
Antes do século VI, os cristãos eram poucos em número. Embora aumentassem, eram perseguidos pelos pagãos. Porém, com a chegada de Constantino como imperador, que no século VI fez profissão pública de fé cristã, colocando o cristianismo ao mesmo nível do paganismo, o mundo romano passou a aceitar esse cristianismo popularizado pelo imperador. Porém, lembre-se que eles haviam sido criados em costumes pagãos, dentre as quais 25 de dezembro era a maior das festividades idólatras. Era uma festa alegre com seu espírito especial. Todos se divertiam, não queriam renunciá-la. Este mesmo artigo da enciclopédia de conhecimentos religiosos explica como a aprovação dada por Constantino do domingo, dia em que os pagãos adoravam o sol, e como a influência do maniqueísmo pagão, que identificava o Filho de Deus como o sol físico, proporcionou a esses pagãos do século VI, agora convertidos, entre aspas, em massa ao cristianismo, o pretexto necessário para chamar a festa de 25 de dezembro, que o dia do nascimento do Deus Sol, de dia do nascimento do Filho de Deus. Por aí você vê o engano, E assim foi que o Natal se enraizou em nosso mundo ocidental. Não importa que usemos outro nome, continua sendo a mesma valha, festividade pagã de adoração ao sol. A única coisa que mudou foi o nome. Chame um coelho de leão se quiser, porém continuará sendo um coelho. É basicamente isso, galera? Então, se recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, e esta, por sua vez, recebeu do paganismo, de onde receberam os pagãos? Qual é a origem verdadeira? O Natal é a principal tradição do sistema corrupto denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. É verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, neto de Cã, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo, sistema de competição organizado de impérios e governos pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou, ou rebelde. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam deste indivíduo que se afastou do Criador, o homem que começou a grande apostasia profana e bem organizada, que tem dominado o mundo até hoje. Nimrod era tão perverso que se diz que casou-se com sua mãe, cujo nome era Semiramis. Depois de sua morte prematura, sua mãe esposa, propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore, entre aspas, sempre viva, e deixava presente nela. O dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro, esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Semiramis converteu-se na rainha do céu dos babilônicos e Nimrod, sob vários nomes, converteu-se no divino filho do céu. Por gerações, neste culto idólatra, Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isto é, Semiramis e Nimrod, rede vivo, transformaram-se em objetos principais de adoração. Esta veneração da virgem e o menino espalhou-se pelo mundo afora. O presépio é uma continuação do mesmo, em nossos dias, mudando de nome em cada país e língua. No Egito chamava-se Ísis e Osíris, na Ásia Cibele e Deus, na Roma pagã Fortuna e Júpiter, até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete. Encontra-se o equivalente da Madonna, Minha Dona ou Minha Senhora, muito antes do nascimento do Messias e Yahusha. Portanto, durante os séculos IV e V, quando centenas de milhares de pagãos do mundo romano adotavam um novo cristianismo popular, levando consigo as antigas crenças e costumes pagãos, cobrindo-os sobrenomes cristãos, popularizou-se também a ideia da virgem e o menino. Maria, após o nascimento de Yahusha, manteve relações íntimas com o marido, segundo as escrituras. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Criador lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Yahusha,
Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Dizer que ela permaneceu virgem é um reflexo claro desta doutrina satânica pagã, especialmente durante a época do Natal. Os postais de Natal, as decorações e representações do presépio, as músicas da noite de Natal, como seu tema Noite Feliz, repetem ano após ano esse tema popular da Virgem e o Menino. Nós que nascemos num mundo cheio de costumes babilônicos, criados e mergulhados nessas coisas toda a vida, fomos ensinados a reverenciar essas coisas como sendo santas e sagradas. Nunca investigamos para ver de onde vieram, se vieram da Bíblia ou da idolatria gentílica. Causa-nos um choque conhecer a verdade. Alguns, infelizmente, ficam ofendidos diante da pura verdade. Porém, o Criador ordena aos seus fiéis ministros, em Isaías, capítulo 58, versículo 1. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó, ó seu pecado. A verdadeira origem do Natal encontra-se na antiga Babilônia. Está ligado à apostasia organizada que mantém preso um mundo enganado por todos esses séculos. É hora de sair da apostasia e sair de tamanho engano e astuta cilada de Satanás. O Natal, 25 de dezembro, é uma mentira. Respondeu Yahushua, assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vós não sabeis de onde venho e para onde vou. João capítulo 8, versículo 14. Então disse Yahushua aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. No Egito, sempre se acreditava que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nascera em 25 de dezembro. O mundo pagão celebrava essa famosa data de nascimento na maior parte do mundo conhecido de então, muitos séculos antes do nascimento do Messias. O próprio Yahushua, os apóstolos e a igreja primitiva nunca celebraram o nascimento do Messias em nenhuma época. Na Bíblia não há mandamento ou instrução alguma para celebrar. Todavia, somos ordenados a lembrar, sim, de sua morte e ressurreição, que nos proporcionou a vida. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 26, e João, capítulo 13, versículos 14 a 17. Portanto, os antigos mistérios caldeus e idólatras, iniciados pela esposa de Nimrod, têm sido transmitidos de geração em geração pelas religiões pagãs e continuam sob novos nomes de aparência cristã.